E aí, amados alunos, quinto ano e B do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção do assunto As mulheres conquistam seus direitos, as páginas 17 a 20. Novamente o assunto As mulheres conquistam seus direitos. É a nossa correção de História. Então, vamos nessa, pessoal. Eu já vou adiantando que esse assunto ele tem muitas questões com respostas pessoais, pois é um assunto que quer saber muito a sua opinião, tá certo? Então, nós temos aqui 6 perguntas, dessas 6, a grande maioria é de resposta pessoal, tá certo? A primeira questão, você concorda com a afirmação de Marina a respeito do papel das mulheres na história do mundo e do Brasil? Por quê? Então, com relação à afirmativa de Marina, da afirmação de Marina, você concorda? Você concorda com o papel das mulheres na história, não só do Brasil, como do mundo? E por quê? Como eu falei para vocês, é uma pergunta com resposta pessoal. Se você concorda ou não com a afirmativa de Marina. A segunda questão. Você conhece exemplos de mulheres que têm ou tiveram papel importante na história do Brasil e do mundo? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto, depois registre sua ideia, sua resposta. Gente, vê só, essa questão ela deveria ser respondida dentro da sala de aula, mas você poderia fazer uma pesquisa sobre algumas mulheres importantes, não só aqui do Brasil, como também do mundo, tá certo? São mulheres que tiveram um papel importante, de grande relevância, não só na história do Brasil, como também a do mundo. Novamente, é uma pergunta com resposta pessoal, onde você pode fazer essa pesquisa para poder responder essa segunda questão. A terceira questão, depois de conhecer um pouco da história dessas mulheres, a que você atribuiu a coragem delas em enfrentar o modo de viver de uma sociedade em que a figura masculina podia fazer qualquer coisa e a feminina não? É uma pergunta com resposta pessoal. Então, com relação à luta dessas mulheres nesses períodos da história mundial, da história do Brasil, em que elas enfrentaram, vamos dizer assim, todas as adversidades para, vamos dizer assim, serem notadas e terem um papel bastante importante na história, mesmo lutando, mesmo indo de contra todos os ideais do período histórico vivido, onde essas mulheres enfrentaram principalmente a questão vamos posso dizer, do machismo, em que o homem, a figura masculina, poderia fazer qualquer coisa e a feminina não. Então, essa aqui é uma pergunta com resposta pessoal. A quarta questão, em sua família, as mulheres e os homens recebem o mesmo tratamento? Ou seja, podem realizar as mesmas atividades ou tarefas? Comente com os colegas e o professor. Novamente, é uma pergunta com resposta pessoal. Na sua família, mulheres e homens, eles recebem o mesmo tratamento? Ou eles realizam as mesmas atividades, as mesmas tarefas? Isso aqui é uma pergunta com resposta pessoal, tá certo? Quinta questão. Em sua opinião, quais acontecimentos levaram as mulheres à conquista do direito ao voto? É uma pergunta, novamente, com resposta pessoal. Porém, a conquista do direito do voto feminino como um processo que envolve o autorreconhecimento das mulheres como cidadãs. Lembra na Grécia Antiga quem era considerado cidadão? Então, as mulheres na Grécia Antiga, onde surgiu a democracia, elas não eram consideradas cidadãs. Então, essa questão do direito ao voto feminino foi algo que foi, assim, foi um processo longo e gradual durante a história. Continuando, que deveriam poder participar da vida pública como meio de exigir seus direitos. Então, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil as mulheres só começaram a participar da vida pública a partir de 1930, quando elas conseguiram ter o direito ao voto, certo?
A sexta questão, a igualdade de direitos entre homens e mulheres hoje em dia tem sido bastante discutida. Apesar de grandes conquistas, ainda não há igualdade. Na sua opinião, por que essa igualdade é importante e necessária? Na sua opinião, por que a igualdade entre homens e mulheres é importante e necessária? Novamente, é uma pergunta com resposta pessoal. Porque homens e mulheres devem ter o mesmo tratamento. Então, isso para você é importante? Isso para você é necessário? Eu quero saber a sua opinião, tá certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram direto para Prof. George Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!